Olá, meus irmãos, paz de Cristo a todos os irmãos. É muito bom estar aqui mais uma vez para podermos compartilhar a palavra do Senhor. Eu desejo que todos estejam bem, famílias, parentes, que o Senhor esteja guardando saúde, o emprego, fazendo prosperar os irmãos, que os irmãos tenham sempre na mesa o pão, o sustento, e que todos estejam sendo protegidos. E nesta época de pandemia, nesta época eu diria que de dores, de sofrimento, muitas pessoas se questionam se Deus realmente existe. E se Deus realmente existe, se esse Deus verdadeiramente ele é um Deus bom. E eu pergunto, o que você pensa? Deus é bom? Deus realmente é bom? Há muitas pessoas que dizem que Deus não existe. Se Deus existisse, esse mundo não teria maldade, esse mundo não teria violência, esse mundo não teria essa pandemia que está aí atuando no mundo de hoje. Nós vemos que esse argumento não é um argumento novo. Muitas pessoas já pensaram isso, e muitas pessoas até mesmo já se utilizam disso para poder justificar seu ateísmo, seu agnosticismo, para poder justificar a sua descrença em Deus. Mas você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, você não pode concordar com isso. Porque a Bíblia, desde o início, tem nos mostrado que Deus é bom. É como se fosse uma linha melódica, uma canção, um coro, que vai se repetindo na palavra de Deus o tempo todo, nos mostrando Deus é bom, Deus é bom. Tudo que Deus fez foi bom. E nós vimos isso, ali no Salmo 136, o salmista diz, logo no primeiro versículo, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós vemos uma afirmação bíblica: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E este salmo, não somente esse, mas todo o saltério, ele foi feito com a finalidade de ensinar o povo. Através das canções, nós temos aqui as letras, mas isso eram músicas que o povo de Deus cantava com a finalidade de internalizar, de fixar no coração as verdades a respeito de Deus, e essa é uma das verdades. Deus é bom, eles estavam aprendendo a ver a bondade de Deus, e esse salmo aqui ele é bem didático para isso, porque ele nos mostra dois grandes blocos a respeito da bondade de Deus. No primeiro bloco, que vai do verso 4 até o verso 9, o salmista vai mostrando a bondade de Deus na criação, nas coisas que foram feitas. E ele diz no verso 5, aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fala a respeito da terra, fala a respeito dos grandes luminares, fala do sol, fala da lua, fala das estrelas. Então o salmista está dizendo, Deus é bom, e você pode ver essa bondade de Deus na criação. Mas aí alguém pode dizer, mas isso é muito abstrato. Eu preciso de um Deus que esteja comigo, aqui e agora. Eu preciso de um Deus que conheça as minhas lutas. Eu preciso de um Deus que caminhe comigo. Pois bem, o salmista, no segundo bloco, ele fala desse Deus que estava com o povo de Israel. E se eu te estimulo a você ler todo o Salmo 136, e ver isso claramente. O salmista mostra claramente que Deus estava ali com o povo. E a partir do verso 10 até o verso 24, ele começa a falar dos feitos de Deus com o povo de Israel. E ele começa lá, aquele que feriu o Egito, aquele que tirou Israel do meio deles, aquele que conduz o seu povo no deserto. Então nós vemos isso, Deus mostrando a sua bondade no povo de Israel, quando ele retirou o povo
da escravidão do Egito. Deus mostrando a sua bondade em conduzindo o povo no meio do deserto. Lá no verso 16 diz, aquele que conduziu o seu povo no meio do deserto. E lá no verso 23 diz que é um Deus que se lembra do seu povo nos seus abatimentos, a quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas se tudo isso não bastasse, então Deus mostra a sua bondade na criação, Deus mostra a sua bondade no passado com o povo de Israel, mas se tudo isso não bastasse, Deus também nos mostra a sua bondade, o seu amor, revelando-nos a sua bondade através da nossa salvação em Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, escrevendo lá em Romanos, capítulo 2, verso 4, Romanos 2, verso 4, você pode abrir aí e ler comigo. Ou melhor, vou ler o verso 3 também, diz assim, tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazem as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou despreza a riqueza, e aqui diz, da sua bondade, e tolerância, e longanimidade, ignorando, e Paulo diz, que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Então a bondade de Deus se revela na criação, a bondade de Deus se revelou no cuidado dele com o povo de Israel, e a bondade de Deus também se revela na nossa salvação. Porque se não fosse pela bondade de Deus, eu e você não poderíamos nos arrepender. Então, quando nós olhamos para tudo isso, irmãos, nós podemos concluir e afirmar, sim, Deus é bom. Então, quando eu vejo pessoas discutindo se Deus existe, se Deus é bom, essa é uma discussão inútil. Essa é uma discussão sem sentido e não faz bem à alma. Nós temos essa certeza, Deus é bom. E quando uma pessoa, infelizmente, se prende a essa mentira do inimigo, achando que Deus não é bom, quão pobre e quão sem esperança esse homem se torna, esse homem que se convenceu que Deus não existe e que Deus não é bom. Quão pobre e quão sem esperança é esse homem? Qual é o sentido da existência desta pessoa? Qual é a esperança que move esta pessoa? Mas quão feliz é o homem que pode gritar e louvar junto com o salmista, dizendo, sim, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então eu e você temos motivos sim para render graças ao Senhor. Ainda que esta pandemia esteja aí, ainda que tantas coisas estejam acontecendo à nossa volta, mesmo que o mal esteja existindo e atuando neste mundo, nós cremos que pela grandeza de Deus, pela bondade de Deus, esse mal não vai permanecer, esse mal não vai triunfar. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que salvou o seu povo no passado, o seu povo, o Deus que me salvou e te salvou através de Cristo Jesus, é o mesmo Deus que vai nos sustentar no meio desta pandemia, no meio destas lutas e no meio desta guerra. Eu creio, Deus é bom. E eu pergunto, e você? Crê que Deus é bom? Então vamos cumprir aquilo que o salmista diz. E lá no finalzinho do Salmo 136 ele diz, ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então esse Salmo 136 ele começa com uma expressão, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. E termina com a expressão, tributai louvores ao Senhor. E no meio deste salmo está a bondade de um Deus que criou todas as coisas e a bondade de um Deus que guardou e guiou o seu povo. E nós somos esse povo que Deus está guardando nos dias de hoje. Então creia, meu irmão.
Não deixe o teu coração se desanimar. Não deixe o teu coração duvidar dessa bondade de Deus. Deus foi bom, é bom e sempre será bom. Então vamos orar e vamos agradecer a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós confiamos na tua bondade. Nós confiamos na tua misericórdia que não falha, Pai. Senhor, nós oramos, ó Deus, para que os teus filhos e filhas estejam cada vez mais convictos desta bondade. Senhor, não permitas que nenhuma situação, seja ela particular, seja ela uma situação triste, Senhor, venha ofuscar a nossa visão, venha tirar, ó Deus, os nossos olhos de ti. Não, meu Pai. Pelo contrário, Senhor, nós queremos sempre olhar para a tua palavra e concordar com o salmista que diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Senhor, nós queremos fazer isso, não apenas nos dias tranquilos e suaves, mas nós queremos fazer isso em todo o tempo da nossa vida, Pai. Por isso ajuda, Senhor, a minha vida, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã, oh Deus, a caminharmos neste mundo confiando e te louvando, cumprindo aquilo que o salmista nos ensina aqui. Rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom. E nós queremos fazer isso, Pai, em todos os dias da nossa vida. Sabemos que esse tempo vai passar, sabemos que essas lutas irão ficar para trás, Senhor. E quando nós olharmos para trás, nós poderemos dizer: Deus nos guardou, o Deus bom nos sustentou, o Deus maravilhoso esteve conosco em todo o tempo. Assim como Israel poderia olhar para o passado e ver o Deus que sustentou aquele povo no deserto, o Deus que livrou aquele povo das garras do Egito, o Deus que esteve com aquele povo nos momentos de abatimento, assim também nós, Senhor, podemos dizer isso. Deus tem nos guardado, nos livrou do mundo, Deus nos livrou dos abatimentos, Deus nos guardou nesses desertos que nós estamos enfrentando. Sim, meu Pai, nós declaramos: Tu és bom, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a tua vida e esteja guardando a sua casa, sua família. E eu estimulo os irmãos a permanecerem sempre vendo estas mensagens, assistindo os cultos online. Se alguém tiver alguma necessidade, faça contato comigo. Nós estamos aqui para cooperar um com o outro, ajudar um ao outro, para que o bom pastor esteja guardando mais e mais as nossas vidas. Que Deus abençoe rica e abundantemente.